A comunicação é o primeiro quadrante neural para as mudanças acontecerem. Um lar sadio e feliz começa com uma comunicação de amor. A perfeita linguagem do amor, ela refere-se à reprogramação de crenças, à geração de novas sinapses neurais e de novos programas mentais para que você possa desenvolver um novo estilo de vida, aprimorando a sua comunicação interna e externa, verbal e não verbal. E, consequentemente, vai fortalecendo a conexão com a sua família. Bom, quero que vocês entendam nesse momento e reflitam sobre algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. Quero que você registre as respostas que lhe vierem à mente, sem filtro. Então, quero que você se pergunte e se questione: como tem sido a comunicação com o seu filho? Ela tem sido efetiva? O que você tem dito a ele? Você consegue expressar o que você sente e também escutar o que ele tem a dizer? Qual é o tempo de qualidade? Qual é o tempo que vocês conseguem passar juntos? E quando vocês estão juntos, há mais momentos de diálogo, amor, respeito, carinho, paciência, compreensão? Ou na maioria das vezes você está lhe dando ordens, criticando e reclamando de algo que ele não fez ou deixou de fazer? Reflita como que está aí a sua vida e eu quero que você registre tudo isso em um papel para que você possa ter clareza das suas ações e do impacto que isso tem na vida dos seus filhos. O que você pode fazer para que os seus filhos eles se sintam verdadeiramente amados por você? Será que no futuro seu filho ele faria de tudo para que pudesse voltar ao passado e receber um abraço e um elogio seu? O quanto que você espera ou já esperou receber um elogio, um abraço dos seus pais? Eu quero que vocês entendam que existe uma diferença entre amor e amar. Eu trabalho com atendimento a crianças na faixa etária de 3 a 10 anos e desde então eu tive a oportunidade de atender diversas famílias. Muitas vezes eu observava crianças chegando com a cabeça baixa, o semblante triste, e eu ouvia elas fazendo alguns comentários do que estavam vivendo e como estavam se sentindo. Muitas das vezes, naquela pergunta de como foi a sua semana, de como é que você está, até mesmo na brincadeira elas soltavam. Eu observava que frequentemente as famílias nem imaginavam pelo que essas crianças estavam passando. Houve um caso que uma criança ela estava sofrendo bullying na escola. Os pais, eles descobriram e foram até a instituição que providenciou ali, tomou as devidas providências. Porém, no entanto, eu percebi que aquela criança, o que ela mais precisava era se sentir verdadeiramente amada pela família. Estudar em escola de classe A, ter mochila ou tênis de marca, não garante a autoestima dos seus filhos. Eles precisam, antes de tudo, de viver experiência. Eles não precisam ter tudo, eles precisam viver experiências de pertencimento, importância, conexão, amor na família, por meio da linguagem de amor que vocês oferecem, da maneira como eles vão se sentir amados. Então não tem aquela de, eu fiz de tudo, eu faço de tudo pelo meu filho. Uma criança que não conhece a sua real identidade, que se sente insegura, capaz e inadequada e não conhece o seu valor, ela passa a mendigar amor dos outros. Ela passa a mendigar respeito e atenção dos amigos, como a gente viu no módulo 1. Por isso, o meu grande desafio era mostrar para aqueles pais da história, do que eu estou contando para vocês, que a criança precisava recuperar a sua autoconfiança e a sua autoestima. E é isso que eu quero que você comece a experimentar. Porque foi a partir da comunicação, da perfeita linguagem de amor na família, que eles começaram a mudar, que eles começaram a moldar os resultados. Sua família, o seu filho, é como se fosse uma empresa. E não precisa, na verdade, de marketing digital e nem nada.
Eles precisam de você da melhor maneira possível. É preciso que vocês conheçam eles em profundidade. Saber qual é a cor favorita, o filme favorito, a corrida, a comida, os lugares que eles gostariam de visitar, medos, sonhos, os desejos. Quantas dessas coisas você conhece a respeito do seu filho? Quanto dessas coisas você tem percebido que o seu filho gosta, que ele faz, que ele é? Qual é a comida preferida dele? Qual é a cor favorita dele? Eu quero que vocês entendam agora os fundamentos dessa linguagem do amor e por que é tão importante vivê-las. Pertencer é uma necessidade humana. O ser humano, ele é por natureza um ser social, feito para viver em sociedade. Então, mostre a seu filho que ele não está sozinho no mundo, que ele tem uma base, ele tem um alicerce, que é a família. Os filhos que não sabem que são amados, que são aceitos e pertencentes à família, eles vão procurar suporte em outros lugares. Ele tem suporte, quando eles sabem que tem suporte de que precisa, eles não precisam ir procurar isso em outros lugares. Eles vão ter coragem para alcançar novos voos. É como se fosse uma árvore frutífera e dando frutos. E quando ela não está bem alicerçada, quando não existe uma estrutura, esse fruto acaba não sendo gerado. A importância é um outro ponto essencial que precede da verdadeira comunicação de amor, que é a importância que faz com que a criança se sinta amada, seu filho se sinta amado. Quando você para tudo que está fazendo e olha nos olhos do seu filho, escutando atentamente o que ele tem a te dizer, e o faz se sentir importante, sabe quando seu filho te chama e você para tudo e mostra para ele que ele é importante, ainda que naquele momento você não possa se estender tanto no contato, pode dizer: filho, que bom ver você, eu te amo, você é meu tesouro, mais tarde teremos um tempo juntos, só eu e você, combinado? Permita-se viver momentos a sós com seus filhos. Outro ponto importante é o significado. Seus filhos sabem o que eles significam hoje para você? Eles significam aquilo que você tem demonstrado por meio de atos, palavras, ações que eles representam na sua vida. Se você perguntasse aos seus filhos nesse exato momento o que eles significam para você, qual seria a resposta deles? Você já parou para pensar o quanto que nas suas ações, nos seus atos, nas suas palavras, você já parou para observar o que você tem feito, como é que você tem demonstrado para o seu filho, para a sua filha, o valor que ele tem, a importância que ele tem na sua vida? Ou você está o tempo todo priorizando o trabalho, está priorizando a organização da casa, priorizando os amigos, priorizando redes sociais? O que você de fato e como é que você de fato tem expressado e demonstrado para o seu filho que ele é amado por você, que ele é importante por você? Será que você teria essa capacidade de parar tudo o que você está fazendo quando seu filho te chama e mostrar para ele que ele merece a sua atenção, que ele merece o seu cuidado, que o que ele tem a te dizer é importante? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a distinção. A distinção ela é importante porque para você que, por exemplo, tem mais de um filho, entenda que cada filho é único. E cada filho ele precisa saber que é amado de maneira individual e irrestrita. Será que na sua casa há um filho que se sente mais ou menos amado que os outros? Será que você tem um tempo particular com cada um deles? Tem amado a todos eles da mesma maneira? Ou cada um de modo particular e individual? Cada um deles gostaria de ser amado, será? Você tem aceitado cada filho do jeito que ele é? Tem sido compreensivo ou tem feito comparações entre irmãos, entre os filhos da vizinha? Ao ser incentivada a cada pequena conquista, a criança, o seu filho, independente da idade, ele desenvolve uma visão positiva sobre ele mesmo.
e ele se sentirá empoderado a vencer os desafios da vida. Mas todas as vezes que você não está amando, todas as vezes que você não está cuidando dos seus filhos, fazendo com que eles se sintam amados, falando a linguagem de amor deles, eles de fato não vão se sentir dessa maneira. Eles não vão se sentir pertencentes. Estávamos em uma conversa, em um dos nossos encontros, e uma das participantes me disse assim: a minha filha, ela sempre me pergunta se eu a amo. Será que em algum momento está sendo deixado dúvidas sobre esse amor que você sente sobre os seus filhos? Será que os seus filhos de fato estão se sentindo amados por você? Será que você está tendo esse cuidado de todos os dias proferir palavras positivas, de todos os dias acolher, de todos os dias amar os seus filhos em verdade, em tempo, de quantidade, em qualidade? Eu quero te propor um desafio agora nesse momento. Independente da quantidade de filhos que você tenha, eu quero que você escreva uma carta ao seu filho. E se você tem mais de um, você vai escrever uma carta para cada um dos seus filhos, dizendo para eles o quanto eles são importantes, o quanto eles são pertencentes e únicos e que têm grande significado para você. Fale com verdade, escreva com verdade. E se seu filho ainda não sabe ler, escreva e leia para ele, porque às vezes é difícil expressar através das palavras ditas, mas às vezes se torna mais fácil quando a gente está escrevendo. Então eu te proponho esse desafio, esse exercício. Pausa essa aula agora nesse momento e coloque em prática esse exercício. Escreva uma carta para cada um dos seus filhos para que eles se sintam amados, para que eles entendam a importância que você tem. Não espere ocasiões especiais para demonstrar ao seu filho o que ele significa para você. E diante disso, eu quero te propor uma reflexão, eu quero te apresentar 8 condutas poderosíssimas para você melhorar a sua comunicação de amor com o seu filho e, consequentemente, trazer resultados mais eficazes. O primeiro é V0. Nós já aprendemos isso em módulos anteriores, já aprendemos a importância do V0 e eu quero que você reflita comigo. Como está a sua relação com o seu filho? Ou como será a relação com o seu filho se o V0, ou seja, a velocidade zero, virar um hábito na sua vida? Se você tiver tempo de pausar, de desacelerar tudo, todos aqueles afazeres, todos aqueles pensamentos que ficam te bloqueando, te incomodando, daqueles compromissos que a sua mente fica ali te obrigando, insistindo, né, e afirmando para você que você precisa fazer diariamente, como que vai ser a sua vida, a sua relação com o seu filho se isso virar um hábito, se isso se tornar um hábito na sua vida? O abraço, ele proporciona, a gente já aprendeu um pouquinho sobre isso, ele libera hormônios do bem-estar, como por exemplo a ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. Então o abraço, ao liberar a ocitocina, ele vai proporcionar empatia, confiança, vai proporcionar uma relação mais forte, ou seja, um relacionamento mais afetivo. As relações pessoais e profissionais, futuramente, elas também se tornam mais sólidas, elas se tornam mais consistentes, elas se tornam mais estruturadas. A empatia, ela funciona como se fosse uma espécie de liga social. Eu preciso me colocar no lugar do outro. A empatia, ela leva as pessoas a se sentirem mais conectadas umas com as outras. Ela está intimamente relacionada ao altruísmo, o amor e interesse pelo próximo e a capacidade de ajudar. A quarta conduta é a validação. Validar é reconhecer que os sentimentos e as atitudes de uma pessoa, elas merecem ser elogiadas, respeitadas e valorizadas. É identificar algo de valor em alguém, por mais simples que seja. A validação, ela agrega valor e traz à tona o que há de melhor na pessoa, naquilo que ela possui. Consequentemente, eleva o desempenho em qualquer área da vida. Trazendo e compartilhando aqui um exemplo com vocês, se vocês trabalham, por exemplo, ou
Pode ser até na relação de vocês, na relação familiar, pode ser com amigos. Você já observou que todas as vezes que você valida, que você elogia uma pessoa, é como se você estivesse engrandecendo ela e reconhecendo aquilo que ela está fazendo ou que ela está sendo de melhor? Um exemplo, se você para elogiar uma roupa, consequentemente vai reforçar que aquela pessoa esteja utilizando mais vezes aquela cor de roupa ou aquele estilo de roupa, porque isso, consequentemente, foi algo favorável, foi algo ali que deixou essa pessoa se sentindo bem, porque ela recebeu muitos elogios. Já imaginou o impacto que isso tem na sua vida? Se você trabalha, se de repente você atua como um líder dentro da empresa que você trabalha, passe a elogiar mais os seus liderados e você vai perceber o quanto que isso vai trazer o resultado que você espera. E dentro da sua casa não é diferente. Você precisa elogiar para que você consiga obter. É como se você estivesse reforçando os comportamentos que você deseja que aquela criança ou aquele adolescente ele tenha. Ou seja, se você valida o fato do seu filho ter sido muito prestativo, ele te ajudou em alguma tarefa que você gostaria ali, ou estava com alguma dificuldade de fazer. A vontade dele de voltar a fazer isso é grande, porque ele foi validado, ele foi reforçado positivamente. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Validem, elogiem os filhos de vocês. Quem não gosta de um elogio, né? O quinto ponto, a quinta conduta que eu quero trazer para vocês é a conduta do perdão. Perdoar é uma habilidade que necessita de treino. Uma criança, ela não aprende a andar do dia para a noite, fato. Portanto, a gente precisa parar para pensar que o ser humano ele também não aprende a perdoar de imediato. Assim como toda mudança radical, perdoar requer uma decisão e muito treino. Muitas vezes, o perdão é uma jornada em que o exercício diário é não criticar mais, não reclamar e nem se fazer de vítima e não julgar. E no lugar dessa antiga comunicação, amar o outro. Inclusive, essa quinta conduta ela está relacionada à autorresponsabilidade. E eu preciso ensinar o meu filho a ser autorresponsável, eu preciso ensinar a minha filha a ser autorresponsável. Por quê? Todas as vezes que eu estou tendo esse comportamento de assumir os meus erros, ou seja, quando eu peço perdão, eu estou assumindo a responsabilidade pelos meus erros. E estou pedindo, de repente, uma ajuda para que aquele erro não volte a acontecer, porque eu entendi que aquilo magoou o outro. Então eu aprendo a falar a linguagem de amor, como o outro também vai entender que ele precisa, como é que ele vai liberar esse perdão. E todas as vezes que a gente aprende a perdoar, a gente cria uma conexão. Por quê? Qual que é a função de um pedido de perdão? É redimir o erro e resgatar ou restaurar aquele relacionamento que às vezes ficou distanciado diante dessa situação de ofensa, de mágoa. Imagine, todas as vezes que você falou coisas para os seus filhos que não deveria, imagine todas as vezes que você corrigiu seu filho batendo, por exemplo. Imagine o quanto que ele se feriu, o quanto que ele se ofendeu, o quanto que ele ficou magoado. Então, o que eu quero trazer aqui de consciência para vocês é: aprenda a pedir perdão e também aprendam a se perdoar. Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Muitas das vezes a gente se sente culpada por tudo, a gente acha que está cometendo erros, a gente traz à tona a nossa história, a gente traz à tona aquilo que a gente aprendeu. E quando a gente não tem uma oportunidade como essa, de transformar, de aprender como comunicar de verdade, a gente fica imerso, a gente fica preso em um sentimento. E esse sentimento é o que faz com que a gente repita vezes e mais vezes ali hábitos ruins. Então, olha só, aprenda a se perdoar também, porque se perdoar vai ser importante para que você fale assim: olha, eu posso errar, eu sou um ser humano, cometo falhas e vai estar tudo bem por isso. Uma outra conduta é a surpresa de amor.
Surpresa de amor não envolve necessariamente presentes, tá, pessoal? Materiais e coisas do tipo. Às vezes pode ser um bilhete, um gesto, um lanche. Nesse ponto é importante ressaltar que cada criança tem uma forma de se sentir amada, e vocês vão entender um pouco mais na próxima aula sobre a linguagem do amor. Então, ao prestigiá-la, é essencial que pensemos em como ela gostaria de ser amada, e vocês vão entender muito melhor sobre isso, porque nós temos ali 5 linguagens de amor. A sétima conduta é socorrer o seu filho em suas necessidades. Será que seu filho ele vem lhe pedindo algo que você prometeu que resolveria, mas até agora não tomou nenhuma atitude para que aquilo acontecesse? Não queremos dizer com isso que ele não possa esperar. Afinal, nem tudo precisa ser na hora e do jeito que ele quer. E esse é um aprendizado valioso para a vida. Mas será que tem dado de fato, será que você tem dado de fato a devida importância aos cuidados que ele deve ter com ele? Em situações cotidianas simples, corremos o risco de negligenciar os cuidados que os nossos filhos necessitam. Então tome muito cuidado com isso. Esteja atento ao que os seus filhos estão pedindo, ao que eles estão querendo na sua presença. E a oitava conduta é a profetização. Profetizar é predizer o futuro em tom de otimismo. No Evangelho de Mateus 15:11 encontramos a seguinte frase: não é pelo que entra, não é o que entra pela boca, mas o que torna uma pessoa impura é o que sai da boca dela, é o que corrompe ali, é isso. E de fato acreditamos que fortemente, né, que as palavras ela têm o poder, ela tem poder naquilo que a gente fala. Então, olha só, se você profetiza coisas boas na vida dos seus filhos, isso vai dar a eles superpoderes. E se você está causando, né, falando coisas que não deveria, isso vai causar efeitos negativos. Então, observe e tome cuidado nas palavras que você está proferindo na vida dos filhos de vocês, ok? É muito importante que a criança ela tenha uma ideia de que ela precisa se sentir melhor, ela precisa acreditar nela. E antigamente o que era feito muitas críticas para que com uma tentativa de mudança, com uma tentativa de fazer com que aquela pessoa se sentisse melhor e que ela se tornasse melhor e que ela mudasse os hábitos. Mas a crítica não evolui, a crítica não engrandece. E por fim, eu quero trazer aqui um exercício. Como será a sua vida e a vida da sua família se você utilizar a perfeita linguagem de amor para se comunicar com seus filhos? Se você colocar tudo isso em prática, tudo aquilo que você acabou de aprender em prática, o que vai mudar na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua família? Eu quero que você responda todas essas perguntas com cuidado, com cautela e coloque em prática aquilo que você aprendeu dessas condutas. E se você compartilhar mais abraços com seus filhos todos os dias? E se você olhar nos olhos dele e ver a essência, vai mudar. E se você estiver mais atento às necessidades dele, e se você puder compreender de fato o que ele está sentindo, estar atento às emoções dele, e se você tomar as atitudes que realmente farão a diferença na vida dele? Como vai ser a vida do seu filho? Que tipo de adulto você vai estar formando? Como vai ser a vida da sua família? E se as suas desculpas elas fossem substituídas por ações, o que você mudaria? E como vai ser a sua vida se tudo isso acontecesse, todas essas perguntas, se todos esses questionamentos, eles acontecerem? Tenho certeza que você deu respostas positivas aí para cada uma dessas perguntas. Então, o que vai mudar na sua vida? Que tipo de ação, que tipo de decisão você precisa colocar em prática hoje mesmo para transformar a vida da sua família, transformar a sua relação com seus filhos? Vou finalizando a nossa aula por aqui e eu quero dizer para vocês: aprendam a amar, aprendam a colocar em prática, aprendam a falar a linguagem de amor dos seus filhos. Toda pessoa precisa se sentir amada, pertencente, cuidada, protegida.
E é essa a sua função enquanto pai, enquanto mãe. Entenda que a sua função, o seu dever, a sua missão é fazer com que esse ser humano, né, essa criança, ela se sinta tão querida, ela saiba o valor que ela tem e que ela nunca duvide de quem ela é. Porque isso vai contribuir para que você fortaleça a autoestima dessa criança, desse adolescente e, consequentemente, forme pessoas mais seguras lá no futuro. Pessoas que se sentem capazes de fazer, de realizar algo por elas. Talvez você não tenha tido isso na sua vida e talvez você até esteja se questionando nesse momento. Não tive nada disso, mas estou aqui. E eu te digo, poderia ter sido mais fácil se os seus pais soubessem como fazer. A sua vida poderia ser mais fácil se seus pais tivessem a oportunidade que você está tendo aqui agora, de aprender a fortalecer a autoestima, a fortalecer o sentimento de capacidade, a fortalecer a identidade. Diga para os seus filhos todos os dias o quanto eles são amados, importantes. Dê abraços, dê beijos, faça surpresas, valorize os seus filhos. Porque sim, eles são o bem mais precioso que você tem.